Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando, o seu canal da natureza. Hoje eu vou mostrar o perigo do consumo de duas frutas para a nossa saúde. Quer mais conteúdo como este? Então inscreva-se no canal, assim você não perde nenhum vídeo. A primeira fruta é a lichia. A lichia é uma fruta saborosa e doce, utilizada em diversas receitas. É uma fruta com propriedades rejuvenescedora e emagrecedora. A lichia é rica em vitaminas, antioxidantes e fibra. Os benefícios da lichia promovem a saúde do coração, a regulagem do sangue, tem efeitos anti-inflamatórios, regula o sistema digestório e o intestino, melhorando a digestão. Se a lichia tem tantos benefícios assim, por que fez mal e até causou a morte de centenas de crianças na Índia? Centenas de crianças anualmente morreram na Índia ao longo de pelo menos 2 décadas após consumirem a lichia. O mistério que os cientistas desvendaram da causa atrelada ao consumo de lichia e que matou mais de 100 crianças é que na lichia existe uma substância chamada hipoglicina, que impede o corpo de produzir glicose, fazendo com que os níveis de glicose no sangue abaixem, mas isso ocorre em casos extremos. A morte de centenas de crianças na Índia, associada ao consumo de lichia, apontou como causa o fato das crianças terem ingerido a fruta de estômago vazio e em grande quantidade, o que provocou a queda dos níveis de glicose no sangue, desencadeando consequências como convulsão, perda de consciência e até a morte. O estudo apontou que desde os anos 90, crianças do norte da Índia, aparentemente bem, sofreram convulsões repentinas e perda de consciência. Segundo os médicos, quase metade delas morreu. A maioria das crianças era de origem pobre e morava na principal região produtora de lixias da Índia. Ninguém compreendia o que estava acontecendo e nem sabia explicar a causa do problema que afetou tantas crianças. A pesquisa dos cientistas apresentou como indicativo que as crianças, ao comerem as frutas caídas no chão nos pomares de lichia, foram afetadas por determinado princípio ativo da fruta, que age como toxina no corpo, quando ingerido em demasia. As crianças que não se encontravam em boas condições nutricionais, por isso apresentavam baixos níveis de açúcar no sangue. E para agravar ainda mais a situação, provavelmente elas comeram em grande quantidade de lixias. De acordo com o depoimento dos familiares, as crianças acordavam no meio da noite gritando, antes de terem convulsões e ficarem inconscientes devido ao inchaço do cérebro. O estudo mostra que a lichia contém altas doses de hipoglicina, uma toxina que inibe a capacidade do corpo de sintetizar a glicose, fazendo com que caia o nível deste carboidrato no sangue. A ingestão da fruta em excesso, combinado com o estômago vazio, pode ser perigosa. Comer somente lichia pode ser tóxico, podendo causar pressão baixa, dores gastrointestinais, problemas respiratórios, edemas na pele, tontura, inconsciência, convulsões e óbitos. Conforme recomendação de especialistas, é que a lichia seja consumida, preferencialmente, fresca e acompanhada de outras frutas. O consumo ideal de lichia é de 3 a 4 unidades por dia, quantidade suficiente para fornecer a vitamina C e outros nutrientes necessários para o nosso corpo. O alimento não é recomendado para pessoas que apresentam problemas renais. Outro fator é que algumas pessoas são sensíveis às propriedades da lichia, podendo também apresentar reações alérgicas. A segunda fruta é a carambola. A carambola é uma fruta bastante popular em nosso país. O seu consumo se dá não só através da própria fruta ou do seu suco, mas também através de chás, extratos, concentrados e ervas medicinais. Apesar de ser alimento bastante positivo para a saúde, a carambola não pode ser consumida indiscriminadamente por qualquer pessoa. A fruta contém uma substância chamada caramboxina, que traz problemas para quem vive com alguma doença renal crônica. Isto porque, nesses casos,
quando os rins já estão perdendo a capacidade de filtrar substâncias, a caramboxina não é eliminada e o acúmulo pode causar toxicidade neurológica. O primeiro sintoma da intoxicação pela carambola costuma ser um quadro de soluço, que é persistente e não responde a nenhuma das formas de tratamento habitual. Os soluços surgem habitualmente de 1 a 4 horas após o consumo da fruta, mas há casos em que o intervalo de tempo é de até 24 horas. Os pacientes com sintomas de intoxicação pela fruta apresentavam desde soluços intratáveis até fraqueza muscular, agitação ou crises convulsivas. A mortalidade nesses pacientes intoxicados chega a ser de 20 a 40%, mesmo quando submetidos a tratamento intensivo. Após os soluços, outros sintomas costumam surgir, como vômitos, convulsões, insuficiência respiratória, fraqueza muscular, formigamento e perda da sensibilidade nos membros, confusão mental, coma e, em casos raros, levar à morte. Não é lenda e nem crendice popular. Carambola pode fazer mal sim, dizem os especialistas. Mas ao contrário de que muitos acreditam, não é o rim que sofre por conta da substância tóxica presente na fruta, mas o órgão mais afetado é o sistema nervoso central. O rim é um filtro biológico e, em condições normais, ele retira todas as impurezas do organismo de um indivíduo saudável. Mas quando o filtro deixa de funcionar, aumenta o risco de substâncias perigosas passarem para a corrente sanguínea e, neste caso, atingir o sistema nervoso central. Idosos, hipertensos, diabéticos, pacientes que fazem uso frequente de anti-inflamatório, portadores de doença renal policística e pacientes com cálculo renal de repetição fazem parte do grupo de risco e podem ter algum grau de falência renal sem nem ao menos suspeitarem. Mas o perigo da carambola não está restrito apenas aos pacientes com insuficiência renal. Nos últimos anos, têm sido descritos cada vez mais casos de intoxicação pela carambola em pacientes previamente saudáveis e jovens. Nestes casos, estão geralmente associados a um grande consumo da fruta, mas em pelo menos um paciente, a quantidade consumida havia sido apenas um copo de 300 ml de suco puro. Os riscos de se consumir a carambola geram até situações inusitadas. Desde 2008, comerciantes das cidades de Jaú, no interior de São Paulo, estão proibidos por uma lei municipal de vender o suco da fruta. O projeto foi aprovado por unanimidade e veta lanchonetes, bares, restaurantes e repartições públicas de vender os seus derivados. Além disso, estabelecimentos de saúde devem fixar cartazes de alerta sobre os males de consumo da fruta por pessoas com problemas renais. Indivíduos com disfunção renal estão proibidos de consumir carambola. Quanto mais grave for a disfunção renal, maior o risco de intoxicação fatal, mesmo com pequenas quantidades da fruta. Indivíduos saudáveis devem evitar o consumo de carambola em grandes quantidades, ou sob forma de extratos ou concentrados. Neste grupo, a intoxicação é rara, mas pode ocorrer se o consumo for exagerado, como mais de 5 peças por dia ou mais de 500 ml de suco. Evite consumir carambola em jejum ou se estiver desidratado. A intoxicação por carambola é provavelmente mais comum do que se imagina, mas boa parte dos casos não é reconhecida. O surgimento de soluço persistente após o consumo de carambola é um sinal muito sugestivo de intoxicação. Qualquer um nessa situação deve procurar rapidamente apoio médico. Disso tudo, é possível concluir que cada alimento tem seus princípios ativos e, por isso, deve ser consumido de forma adequada, na devida proporção diária recomendada, pois em excesso pode fazer mal. Cada alimento tem sua química que interfere no corpo, desencadeando reações químicas no organismo. Quando o alimento é consumido de forma imprópria, vem o desequilíbrio orgânico e a doença. O alimento consumido de forma adequada e balanceada produz a energia e nutrientes que o organismo necessita, promovendo saúde e bem-estar. Bom, esse foi o vídeo de hoje.
Obrigado por assistir e até a próxima!